Salve, salve nação rubro-negra! Estamos de volta aqui, chegando com tudo para mais um vídeo corte com reação, isso mesmo, e cheio de novidades e também debates. Hoje vamos falar sobre o Flamengo batendo o martelo na venda do Wesley, isso mesmo, e já tem rumores que já tem gigantes de olho em Lohan. Além do início promissor de Felipe Luiz como técnico, isso mesmo, no Flamengo. Aquela possível volta também de Gabigol, que está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A torcida está dividida, alguns querem ele de volta, outros não querem. Vamos falar sobre isso também, mas no final do vídeo temos um debate ali que queremos a opinião de vocês. Por isso, aproveita e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada e ficar com a gente até o final, porque quero saber a opinião de vocês sobre esse debate bem importante, gente. Então, agora vamos para o corte. A informação que a gente tem exclusiva é que o Flamengo aceita vender o Wesley por um valor alto, acima de 30 milhões de euros. O Flamengo não aceita menos de 30 milhões de euros no Wesley. Foi o que foi passado para a gente, né? Eu ontem, inclusive, conversei com o empresário do Wesley, um deles, né, eles estavam todos juntos, né, curtindo a folga. O Flamengo ganhou 2 dias de folga. Liguei pro Marcos Marinho, que é meu amigo, mas estava lá ele com o Guilherme Siqueira, com o Sávio, com os outros ali que representam a empresa que cuida do Wesley. Eles estavam passeando de barco, estavam curtindo o dia de folga lá do Wesley. E aí eu mandei até um abraço pro Wesley, falei que no Donos da Bola, falei que já ele vai ser convocado para a seleção brasileira, é o que está faltando para a seleção do Dorival. E falamos ali, né, rapidamente, falei que o Wesley estava merecendo ali uma oportunidade na seleção e tudo mais. E o Wesley ficou até feliz com o meu comentário. E logo depois, né, eu vi essa informação que saiu aí, inclusive a gente também tem uma informação que saiu do Lohan, né? Não só do Wesley, mas como do Lohan. Os jogadores da base do Flamengo aí estão ganhando destaque na Europa. Mas aí eu conversei com um dirigente rubro-negro sobre essa possível proposta de 140 milhões de reais, né? Do 20 mais 3 milhões de euros do Textor. O que ele me passou não chegou nada pra gente, nem mesmo o interesse do Textor para levar ele pro Lyon ou pro Crystal Palace. Não chegou. Isso aí é notícia que, né, se chegou que é a informação que o jornalista pode ter recebido, mas pra gente mesmo não chegou nada. E o Flamengo vai levar em consideração, sim, o fato do interesse ser o John Textor. O Flamengo não vai, né, facilitar uma venda. Essa foi, abre aspas aí pro dirigente que conversou em off comigo, mas abre aspas aí. O Flamengo não vai facilitar a saída de jogador nenhum para dono de SAF de clube rival brasileiro. Ele pode tá interessado em levar para o Lyon ou para o Crystal Palace, mas se ele tem participação num clube no Brasil, o Flamengo vai tomar cuidado de não negociar jogadores para esse dirigente, imaginando, né, para esse empresário, imaginando que ele possa colocar ali no seu rival. Então o Flamengo vai avaliar isso sim e não aceita valor, né, baixo pelo Wesley. O Flamengo não vai aceitar vender ele por menos de 30 milhões de euros, entende que o jogador valorizou demais, né, desde aquela última proposta que ele sairia para o Atalanta, valor altíssimo, eu não lembro agora, mas era perto de 20 milhões de euros. O Flamengo não aceitou, o Flamengo demorou a entregar a documentação, eles voltaram atrás, né, e acabou não vendendo. O Flamengo hoje tem o Wesley mais valorizado aí, né, beirando uma oportunidade aí de seleção brasileira. Então essa foi a informação do Wesley, que o Flamengo vai avaliar todos os envolvidos para não cometer, agora com essa questão toda de SAF, não vai vender para uma SAF que tenha participação em clube brasileiro, vai evitar, a não ser que seja um valor muito alto, né, que valha realmente a pena. O novo técnico do Manchester United, o Ruben Amorim, está planejando, segundo o Ekran Connor, que é jornalista também esportivo, internacional, está planejando trazer o brasileiro Lohan, de 18 anos, do Flamengo. Ele fala trazer porque ele está escrevendo de lá, de 18 anos, do Flamengo para o seu time. Amorim
está em negociações com a diretoria para garantir a transferência de Lohan em janeiro e espera que o Flamengo aceite um acordo menor do que a cláusula de liberação, óbvio. Não vai vender pela cláusula, né? Vai ser mais baixo. Amorim também está considerando um acordo de troca envolvendo Antony. Antony, que foi transferido do Ajax na temporada passada, não conseguiu atender às expectativas em Old Trafford. Amorim planeja cobrir uma parte significativa do salário de Antony como parte do acordo. Olha aí. Essa informação é nova. O Arsenal está de olho em Lohan devido ao seu talento, tá? Manchester City, candidato ao título, também está avaliando a transferência de Lohan. Então Arsenal e Manchester City também estariam na parada. Real Madrid também mantém os olhares em Lohan na sua lista ali também, né, de contratações, devido às suas habilidades. O Barcelona também está considerando a transferência de Lohan. Então, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Barcelona correndo por fora, Manchester United mais assim, mais direcionado a fechar, né, a tentar contratar o Lohan. Olheiros de clubes internacionais têm observado o Lohan nas partidas contra Atlético Mineiro e Cruzeiro, de olho no desempenho do jovem jogador. Eu falei, inclusive, de gente que estava vindo assistir os jogos do Lohan, isso durante a temporada, né? Flamengo estabeleceu uma cláusula de rescisão de 50 milhões para Lohan, no entanto, euros, tá? A gente está falando de cerca de 300 e poucos milhões de euros, de reais, 50 milhões de euros, cerca de 300 e poucos milhões de reais, na janela de transferências de janeiro. O Flamengo está aberto a negociar um acordo menor que esse valor, óbvio, a gente está falando de 20 a 30 milhões de euros ali, que já seria um valor aí estratosférico, né? Eu acredito que o Flamengo, sim, possa negociar, tá, o Lohan no final da temporada. O Wesley, eu espero que o Flamengo consiga segurar. De repente pode ser que o Flamengo consiga, eu espero que o Flamengo consiga de repente negociar outros jogadores. Tem o Fabrício Bruno, que eu gosto muito, não entendo o porquê dessa vontade de vender o Fabrício Bruno também. Alguns torcedores falam, não, vende, valor alto, vende. Mas vai ter que repor na zaga também. Então o Flamengo vai ter que manter mais um aninho o Davi Luiz, vai ter que se preparar para não, com essas perdas, né? Vai vender o Lohan, vai vender o Fabrício Bruno, agora segura o Wesley. O presidente do Corinthians revelando quando, né, vai pagar o Flamengo por Hugo Souza, tá? Olha só, a notícia, já temos os recursos, ele garantiu em entrevista recente, né? O Hugo é goleiro do Corinthians, temos contrato com ele, nosso departamento jurídico e financeiro já estão em contato com o Flamengo e estamos resolvendo. Vamos efetuar o pagamento da segunda parcela até o dia 30. Vamos até o dia 30, diz ele. Está tudo sob controle, o torcedor pode ficar tranquilo, tanto em relação à parte do Transferban quanto à situação de Hugo. Já temos os recursos para essa segunda parcela. Tem o recurso também para o Transferban? Eles estão falando e já estamos no dia 15, né? Faltam só 15 dias. 15 dias para o Corinthians perder o Hugo de vez para o Flamengo. Tem contrato de empréstimo, seja bem claro, hein? O contrato dele, para valer mesmo o definitivo, é com o Flamengo, né? A gente já tem aí todos os times classificados para a Copa Libertadores da América, tá? Olha só, na Argentina, Estudiantes, campeão da Liga Argentina, mais 5 vagas. No Brasil, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, o Botafogo já classificado, Palmeiras já classificado, Fortaleza já classificado, mais 3 vagas, tá? Bolívia, San Antonio Bulo Bulo, campeão do torneio Apertura, e mais 3 vagas. No Chile, Colo-Colo, campeão chileno, Universidade do Chile, vice-campeão chileno, Deportes Inique, terceiro colocado do campeonato chileno, mais uma vaga. Deportes Iquique, desculpa. Colômbia, Atlético Bucaramanga, campeão do torneio Apertura da Colômbia, mais 3 vagas. Equador, Independiente del Valle, tá na Libertadores o Del Valle de novo, rapaz, que loucura. O Flamengo pode enfrentar o Independiente del Valle, né? Campeão aí da fase 1 da Série A do Equador. El Nacional, voltando à Libertadores aí, campeão ou vice-campeão da Copa do Equador. E 2 vagas mais.
tá? Paraguai, Libertad, campeão do torneio apertura, né, do Campeonato Paraguaio, e mais 3 vagas. Peru, o Universitário do Peru, aí onde o Flamengo foi campeão em 2019, hein? No Monumental de Lima, olha aí, o Universitário está de volta, campeão da Liga do Peru. Sporting Cristal, vice-campeão da Liga do Peru. Melgar, terceiro colocado na tabela acumulada da Liga do Peru. Alianza Lima, quarto colocado na tabela acumulada da Liga do Peru, tá? Então, lá ele. Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal Universitário. Uruguai, eles estão de volta. Eles estão de volta. Será que é a chance da nossa revanche? Peñarol será pelo menos o segundo colocado da tabela anual entre os finalistas do Campeonato Uruguai. Nacional do Uruguai também de volta será pelo menos o segundo colocado da tabela, né? Mais 2 vagas. Venezuela, rapaz, o Carabobo tá de volta, olha o Carabobo aí, campeão do torneio Abertura. Deportivo Táchira de volta a Libertadores, em primeiro colocado da tabela acumulada do campeonato. Universidade Central também, segundo colocado, mais 1 vaga, tá? Então, são esses os clubes, você conhecendo aí os clubes que vão participar da Copa Libertadores, já estão garantidos na Copa Libertadores 2025. O Mineiro emitiu uma nota nas redes falando o seguinte: o Galo e a Arena MRV informam que as forças de segurança de Minas já identificaram 21 envolvidos nos incidentes da partida do último domingo. Outros 9 infratores se encontram em processo avançado de identificação. Todas as pessoas deverão responder pelos crimes cometidos na forma da lei. Além disso, o Atlético iniciou os procedimentos para que todos os identificados sejam punidos administrativamente em cumprimento ao regulamento do uso da Arena MRV e do programa de relacionamento Galo na Veia. Mais de 700 seguranças privados trabalharam na partida e desses, mais de 100 atuaram e contiveram a tentativa de invasão do gramado. As mais de 350 câmeras da Casa do Galo e todo o aparato técnico empregado no evento estão sendo de suma importância para a identificação dos infratores. E tem que fazer isso mesmo, né? Faltou só colocar ali o carimbo de a Casa do Flamengo também. Primeiro campeão, tá ali, né? Era pra estar ali. Mas tá certo, é isso aí. Então é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Dessa sexta-feira, um dos maiores clubes do mundo merece aplausos. Parabéns. Recheada com o título da Copa do Brasil e festa no Maracanã em cima do rival. Ingredientes perfeitos para embalar a comemoração dos 129 anos completados pelo Flamengo nesta sexta-feira de feriado. Mas que ainda reverbera com o assunto Gabigol. Acabou o ciclo, agradecimento, fica a gratidão, né, pelos gols, pelos títulos, mas eu acho que como jogador, como craque, não dá. O único ídolo do Flamengo saiu, Zico. Por que o Gabigol não pode sair? Porra, que é isso? Ontem, em entrevista ao Flow Podcast, Rodolfo Landim voltou a comentar a não renovação de contrato do atacante. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é
Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? O tema voltou aos holofotes depois que o jogador anunciou a saída do clube minutos após o título conquistado no domingo. De lá para cá, a novela ganhou vários capítulos. Desde a ausência na festa de comemoração do campeonato organizada pelo clube, até o afastamento da partida de quarta-feira. O presidente do Flamengo ainda foi perguntado sobre os fatos recentes que marcam a história de Gabigol no clube, mas não quis comentar. Com contrato até o dia 31 de dezembro, os representantes do jogador ainda tentam um acordo com a diretoria para que ele volte a ser relacionado. Depois do empate sem gols contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz deu 2 dias de folga ao elenco, que se reapresenta neste sábado. Não ter ido para a arquibancada assistir ao jogo, como havia prometido nas redes sociais, já foi um dos passos dados por Gabigol na direção de fazer as pazes com o grupo. Outras medidas para amenizar o conflito foi ter ido até o gramado durante o aquecimento dos companheiros e passar no vestiário antes do início da partida, mesmo que de maneira discreta. Amanhã, Gabriel estará no Ninho do Urubu junto com os demais companheiros. Mesmo que não seja liberado para a viagem até Mato Grosso, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, o atacante seguirá os treinos normalmente no centro de treinamento. Um final inesperado e indesejado para um dos protagonistas mais vitoriosos dos 129 anos de história em vermelho e preto. Que coisa, hein? É que essa história está se prolongando muito. Desde o título da Copa do Brasil, as declarações do Gabigol após a partida, a questão do que aconteceu no Maracanã, que ele, vou para a arquibancada, foi para o camarote, não está à disposição, está afastado pela diretoria. E o presidente Landim falou outra vez, ele que não fala muito, não é? Mas ele se manifestou sobre o assunto Gabigol. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? E aí, é o gestor falando. Eu achei maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente, o torcedor precisa disso. O torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade. E aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu,
porém apenas um ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de R$2 milhões seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor. Mas quem está lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim está entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, que o resultado não vinha, o time não jogava bem. Passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de R$90 milhões nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. E, a gente continua... Então, nação rubro-negra, vocês viram, né? Muitas mudanças. O Wesley está saindo do Flamengo. Será que o Flamengo vai realmente vender o Wesley, gente? Esse debate aí, quero que vocês respondam. Vocês querem ver o Wesley fora do Flamengo? Comenta aí e deixa aí a opinião de vocês. Gente, mas tem novidade chegando também no Flamengo. Estou falando dele, Gabriel Jesus. Voltará sim, gente, para o Flamengo. Ele havia sido sondado pelo Palmeiras, né? O Gabriel Jesus, mas o Palmeiras disse que não quer mais ele. Já está de olho em Gabigol. Isso mesmo. Só que o Flamengo, que não perde tempo e sabe o que é coisa de qualidade, né? E aí, o Flamengo tá querendo trazer o Gabriel Jesus. Isso mesmo, gente. Para fazer parte do elenco para 2025. Isso, o Flamengo, que já está procurando um substituto para Gabigol, ele acredita sim que ali o Gabriel Jesus será um dos nomes muito importantes para substituir aí o Gabigol. De acordo com o canal do Frazoeiro, Gabriel Jesus é um dos nomes que serão avaliados pelo Flamengo para a próxima temporada. A ideia é buscar um atacante importante para suprir a ausência aí de Gabigol. No entanto, um acordo não seria nada simples, né? Visto que Gabriel Jesus ainda é um nome forte do futebol europeu. E recentemente o atleta foi especulado por outros times, né? Como o Madrid, né? O Real Madrid, né? Que realmente também está aí de olho nele. E claro que o preço não será baratinho, né, gente? Muito dinheiro está em jogo aí. Mas vamos a outro debate. E aí, vocês concordam com essa vinda aí de Gabriel Jesus para o nosso Mengão, para mudar aí o quadro, né, do Mengão? Claro, o Mengão, como vocês sabem, tem muitos jogadores muito bons, né? Mas alguns, como no caso aí de Arrascaeta, né,
já não vai poder participar dos próximos jogos, fez cirurgia, né, ontem, e realmente está afastado aí por conta do problema de saúde, né? Mas a gente tem muitos jogos aí, né? Já pensou ter um Gabriel Jesus aí nesse final de campeonato? Talvez no final não, né? Mas no início de janeiro já é dado quase como certo que realmente ele, o Gabriel Jesus, está vindo aí para ficar no lugar dele, o Gabigol. Então, gente, se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, né, para não perder a nada que rola aqui no canal. E obrigado por vocês terem ficado conosco até o final do vídeo. Então, gente, até o próximo vídeo.